Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleder, sejam bem-vindos ao meu canal. Se há uma cultura que nós temos nesse país, é a cultura da impunidade. E eu, como policial militar e tenente coronel da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul já há mais de 23 anos, conheço bem essa questão da impunidade. Basta você sentar na viatura e fazer uma ronda na cidade. Você pode perguntar para qualquer policial se ele já passou por essa situação ou se ele conhece alguém que já passou por essa situação. Eu já passei pela situação de, no mesmo plantão de 24 horas, prender a mesma pessoa cometendo o mesmo tipo de crime, principalmente quando se trata de menor. Vários policiais vão te dar um relato desse. O policial entra de serviço de manhã, ele prende o menor cometendo um furto, leva para a delegacia. Quando é à tarde, começo da noite, está lá o mesmo menor cometendo o mesmo tipo de crime, ele prende de novo, leva para a delegacia e o garoto sai da delegacia antes do policial. Infelizmente isso é muito comum de acontecer. Agora, por que acontece isso? Porque nós temos no país uma cultura da impunidade, infelizmente. E essa cultura da impunidade, ela possui defensores muito aguerridos, que defendem com muita força a manutenção da impunidade no país, de leis fracas que não punem adequadamente, de leis que privilegiam quem comete crime em detrimento do cidadão de bem que deveria proteger. Infelizmente é isso. E, para surpresa de não muita gente, o ministro Dias Toffoli ontem deu uma decisão num processo do senador Flávio Bolsonaro. Inclusive eu estou com a decisão aberta aqui, eu vou deixar na descrição do link, é o primeiro link que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, melhor dizendo. Você acessa, você vai ter a íntegra da decisão toda do ministro Dias Toffoli. Se você tiver curiosidade, leia. O Flávio Bolsonaro estava sendo investigado pelo Ministério Público com relação à sua movimentação financeira e o Ministério Público estava atuando junto com o COAF. O COAF repassou para o Ministério Público informações das movimentações financeiras do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, você se lembra do caso. E o Flávio Bolsonaro se dizendo injustiçado, que estava se cometendo uma ilegalidade contra ele, ele fez um recurso ao Supremo e o ministro Dias Toffoli foi lá e entendeu que o recurso do Flávio Bolsonaro deveria ser provido e suspendeu a investigação em relação ao Flávio Bolsonaro e está suspenso, segundo a decisão do ministro, pelo menos até o dia 21 de novembro. Eu não conheço o processo do Flávio Bolsonaro, não sei o que ele responde, quais são os crimes exatamente que ele está respondendo, não conheço o caso dele, os autos dele, melhor dizendo. O que eu conheço do Flávio Bolsonaro, do processo dele, é apenas pela imprensa. Mas se o ministro desse uma decisão apenas em relação ao processo do Flávio Bolsonaro, é uma coisa normal, é do dia a dia da magistratura, do dia a dia do direito brasileiro. O problema é que o ministro ele resolveu suspender todas as ações que tinham pelo mesmo objeto do senador Flávio Bolsonaro em todo o território nacional. Ou seja, todo o território nacional, qualquer investigação que estiver se enquadrando dentro do que o ministro decidiu aqui, essa investigação ela deve ser paralisada. Agora você pensa aí, se o Ministério Público está investigando uma investigação sigilosa de grupos terroristas, de movimentação financeira de grupos que possuem escravos sexuais é muito comum, tráfico de órgãos para crianças, tráfico de pessoas, que são crimes infelizmente terríveis e muito comuns, que para ser investigado precisa de um sigilo. Agora imagina se o COAF repassa informações ao Ministério Público, o Ministério Público está investigando esses casos através de um inquérito e o ministro agora manda paralisar tudo. É por isso que eu começo dizendo que o Brasil possui uma cultura da impunidade. E essa cultura da impunidade não é só aqui embaixo, não é só aqui no mundo real das pessoas, onde os furtos são cometidos, os estupros, onde os roubos são cometidos, onde os estelionatos são cometidos e que atingem diretamente as pessoas aqui no chão de fábrica, aqui na quebrada, na rua mesmo. Infelizmente, a impunidade começa lá de cima. Então, acho que o ministro, não é o caso da decisão do Flávio Bolsonaro. Se ele decidiu no processo do Flávio Bolsonaro é uma coisa. Agora, paralisar todas as ações, você só estimula a impunidade. Agora, pense alguém que
quer cometer algum tipo de crime usando o sistema financeiro nacional. Ora, ele chega, está tudo paralisado mesmo as investigações, não pode fazer nada, já some com as provas, some com o dinheiro, daqui a pouco não se consegue provar, não se consegue restituir o dinheiro desviado e fica por isso mesmo, por conta de uma canetada do ministro. Agora, que poder tem o ministro, né? Que canetada, uma canetada, uma decisão de... Deixa eu ver quantas páginas tem a decisão do ministro aqui. A decisão do ministro tem... Deixa eu fechar aqui. 8 páginas. Numa decisão de 8 páginas, o cara conseguiu paralisar todas as investigações do país. E ele só precisou dar uma... Nem assinatura ele deu, porque assinatura é documento assinado digitalmente. Nem a caneta o ministro usou, porque é assinado digitalmente. Provavelmente foi o assessor que fez para ele. Ele leu, concordou com a decisão e assinou digitalmente. Então, é muito poder para um cara só. A gente começa a pensar aí, por que tanto poder para uma pessoa só? Acho que o juiz tem que ter poder, mas quando ele começa a interferir na vida de todo mundo, uma canetada só, fica um pouco mais complicado. Então, pessoal, nós, como sociedade, precisamos colocar no debate público acabar com a impunidade nesse país. As pessoas que cometem crime, que são contumazes, que estão cometendo crime, que fazem do crime uma vida, que fazem do cometimento de crime o seu cotidiano, essas pessoas não têm medo da polícia, não têm medo do judiciário, não se intimidam quando são presas, porque, como eu disse, as penas são muito pequenas no Brasil. E além de ser pequenas, você nem cumpre a pena toda. É 1/6 da pena. Condenado a 6 anos, vai cumprir 1 ano de prisão, aí, quando muito. Então é uma situação complicada. E fora que quando a pessoa está presa, ela se lê livro, tem dias descontados da pena. Se trabalha, tem dia descontado da pena. Então a pessoa não se intimida quando recebe uma punição alta do judiciário, infelizmente nós, o povo de bem, é que sofre com tudo isso, mas nós não podemos perder a esperança e precisamos colocar no debate público o fim dessa impunidade. Abraço a todos, fé na missão.